Meus amados irmãos, desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus que o Senhor nos permite mais esta oportunidade, de estarmos aqui e estaremos neste vídeo, mais um vídeo para o canal Conhecimento e Graça, abordando aí a lição de número 3 da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 3 de adultos da CPAD, que traz por tema eleição e predestinação. Fique conosco e certamente você irá ser abençoado pela palavra de Deus, irá aprender um pouco mais a respeito do que a Bíblia diz a respeito de eleição e predestinação. Bem, então, essa lição de número 3, como já disse, o tema é eleição e predestinação. Ele traz o seu textuário baseado na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém, irmãos? Então, como já disse, nós iremos aí discorrer esta lição que aborda este tema. A lição que é baseada na Epístola de Paulo aos Efésios, o capítulo 1, do versículo 4 ao versículo de número 12. E esta lição, aí ela tem por seu objetivo geral informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam em Cristo Jesus. Amém? Então, Deus, pela sua presciência, o grande Criador, pela sua presciência, ele já sabia de qual modo ou quais aqueles que iriam crer no nome do seu Filho amado Jesus Cristo. E nós vamos ver aí no decorrer da lição que ele, desde antes da fundação do mundo, já tinha todo o projeto preparado, todo o plano preparado, tudo o que ocorrera. O nosso Deus, ele já de antemão sabia o que ele estava fazendo, pois ele é Deus soberano e está acima de todas as coisas. Bem, nesta lição também nós iremos esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Nós iremos explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. Fique aí também para você aprender um pouco a respeito disso. Constatar que a predestinação bíblica, ela retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Fique aí, você vai entender um pouco mais a respeito disso, que a predestinação, ela retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. E nós vamos também aprender aí tudo a respeito de eleição e predestinação. Vamos entender um pouco melhor este ponto, que muitas das vezes muito polêmico em meio ao cristianismo, em meio aos evangélicos, em meio àqueles que seguem a doutrina através da santa palavra de Deus, mas muitas das vezes com um entendimento um pouco diferente a respeito de eleição e a respeito de predestinação. Amém? Então, meus queridos irmãos, a lição aí, como de costume, a lição da CPAD, ela é subdividida, em tópicos e subtópicos, e nós temos nesta lição 3 tópicos. O tópico primeiro, ele tem 4 subtópicos, o tópico do número 2, ele tem 3 subtópicos, e o tópico do número 3, ele tem 2 subtópicos, amém? E nós estaremos passo a passo passando a lição para os amados irmãos, para aqueles que gostam de aprender com a palavra de Deus, para aqueles que amam a escola bíblica dominical e para que os irmãos possam aí estar aprendendo com o que nos traz a lição nesta oportunidade. Amém? O tópico 1, ele traz aí eleição para uma vida santa e irrepreensível. Eleição para uma vida santa e irrepreensível. Quando nós observamos e
a respeito desta frase, eleição para uma vida santa e irrepreensível, logo nós compreendemos a respeito de que o nosso próprio Cristo, ele já nos falara de sermos santos, né? Sede santo porque eu sou santo. E também lá em Hebreus, quando nós observamos que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, nós somos eleitos para uma vida santa e irrepreensível. E o que isto nos quer dizer? Que nós precisamos buscar ser separados, distanciados daquilo que o mundo nos oferece. E, sendo assim, nós estamos a buscar em Cristo Jesus estarmos obtendo a promessa que Ele nos concedeu. Pois é para todo aquele que nele crê e que confessa o seu santo nome. Amém? A dádiva divina da eleição precede a nossa existência. Como eu já disse aqui, né? O comentarista aqui, ele fala esta frase e como já disse, desde antes da fundação do mundo. Aleluia! Ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Nós vamos compreender isto. A eleição divina. Eleição divina. Eleição traz ideia de escolha. Paulo menciona 3 aspectos de escolha. Em que fomos escolhidos em Jesus Cristo, por isso ele é uma escolha cristocêntrica. Em que fomos, em que tempo se deu essa escolha? Antes da fundação do mundo, por isso nós mencionamos. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, nós observamos aí, nós fomos chamados por Deus, eleitos, escolhidos, e isto antes da fundação do mundo, já fomos escolhidos por Deus para uma vida santa e irrepreensível. Então, nós precisamos entender isto. Alguém é escolhido para viver uma vida santa e irrepreensível. Amém? E também nós observamos aqui nesta questão da eleição divina que nós precisamos entender melhor esta condição, né? De eleição, de entender que nós somos eleitos desde antes da fundação do mundo, compreender que este chamado foi por Cristo Jesus, por Deus, o nosso Criador, em Cristo Jesus, pois nós observamos que já desde a condenação lá, após a queda, quando ali Adão e Eva cometem o pecado desobedecendo a ordem divina, Deus, com a sua soberania, ele olha para a serpente e ele diz: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E é sobre isto que nós estamos falando aqui neste momento, desde antes da fundação do mundo, né? Ali o Criador, ele só passa para o homem, passa para a serpente o que já estará projetado, né? Pela sua presciência. Amém? As condições para a eleição, ou as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela nos ensina que a eleição para a salvação em Cristo, ela oferece, ou ela é oferecida a todos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, todo aquele que nele crê, todo aquele que confessar a Jesus Cristo, todo aquele que buscar a Jesus Cristo. Então, esta eleição, ela é para todos. Porém, nós precisamos nos voltar para Jesus Cristo, para que, através dele, possamos alcançar esta promessa de vida eterna. Amém? E torna-se uma realidade para cada pessoa, de acordo com o seu arrependimento e fé. Como já disse, nós precisamos crer e confessar, porque a partir do momento que confessamos, estamos falando em público que nos arrependemos dos nossos maus caminhos, nos arrependemos das nossas falhas,
dos nossos erros e precisamos disso para seguirmos uma vida íntegra diante de Deus, irrepreensível diante de Deus. Amém, meus queridos irmãos? Então, graças a Deus, observamos aí que há algumas condições para esta eleição, né? E também nós precisamos arrepender-se e ter fé, amém? Porque para isso o Senhor nos chamou, amém? Uma vida santa e irrepreensível. Este ponto, ele nos traz bastante ensinamento e nós precisamos cada vez mais estar atentos em assuntos, em questões como essa, né? Uma vida santa e irrepreensível. Paulo, ele enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, por que que o apóstolo Paulo ele se atém a esta questão? Porque se nós fôssemos todos eleitos sem condição alguma para já estarmos com Cristo, para estarmos com Deus, não necessitaria, assim eu creio, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo viesse a esta terra padecer. Porque se não fosse assim, todos viveriam dissolutamente, viveriam com as suas concupiscências, com as suas compaixões, com as suas obras carnais, né, com as suas paixões carnais aí, vivendo uma vida de qualquer jeito, e mesmo assim eles estavam predestinados a viver com Deus. E não é bem assim, né? Nós somos eleitos e fomos chamados para uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. E esta vida, ela só se dá em Cristo Jesus, caminhando passo a passo com Cristo, caminhando lado a lado com Cristo. Quando nós vamos para aquele versículo que o próprio Cristo diz: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, ou tome o meu jugo, né? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E quando nós olhamos para a história judaica, ou até mesmo para a história como um todo, jugo é nada mais que aquela madeira que unia os dois bois que levavam o carro. E ele diz: olha, tomai sobre vós o meu jugo. Quando Jesus ele está dizendo isso, ele está dizendo: olha, ande lado a lado comigo e eu vou te ensinar o caminho por onde ir. Eu vou te ajudar a caminhar. Tome o meu jugo, caminhe comigo. E é isto que nós precisamos entender: uma vida santa e irrepreensível. Jesus Cristo viveu aqui nesta terra, caminhou por diversos tempos, caminhou aqui e teve o seu ministério, viveu uma vida aqui nesta terra, porém ele não cometeu pecado, porém ele não cometeu erros. Em todo o tempo ele viveu uma vida santa e irrepreensível, e ele nos convida também a vivermos esta vida diferente, essa vida rejeitando as coisas que o inimigo das nossas almas nos oferece como se fosse algo bom, mas nós sabemos que leva à destruição. Então, meu querido, você que está aí ouvindo esta mensagem, eu te convido também a viver esta vida santa e irrepreensível, né, diante de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, uma vida santa e irrepreensível. E o quarto subtópico deste tópico primeiro, ele traz o tema: a nova vida dos eleitos. A nova vida dos eleitos. Aqui é como que eu estivesse vendo o apóstolo Paulo dizendo: a vida que agora vivo, não vivo-a mais na carne, mas vivo-a no Espírito. Porque ele dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome santo do Senhor.
então a nova vida dos eleitos, a todo aquele que crê em Cristo Jesus, todo aquele que aceita a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, ele precisa necessariamente ter a sua vida transformada, ter a sua vida mudada pelo poder do Evangelho, viver agora uma nova vida, as coisas que dantes faziam, os erros que dantes cometiam, agora já não comete mais, agora já caminha com Cristo, já aprende com Cristo, já anda de acordo com os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O comentarista aqui ele traz assim: o tema apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavra torpe, amargura, ira e cólera, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Tem a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga. Então nós observamos, meus amados irmãos, em meio a este comentário do nosso querido irmão aqui na lição, que todos estes erros, todas estas falhas, fornicação, furto, palavras torpes, mentiras, todas estas que a Bíblia condena, nós precisamos deixar de lado. Os eleitos em Cristo Jesus precisa buscar esta vida santa, esta vida irrepreensível. Os eleitos em Cristo Jesus precisam viver esta nova vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E precisamos, meus amados irmãos, dia após dia, buscarmos viver em santidade em Cristo Jesus. Dia após dia, sermos transformados pelo poder do Evangelho. Dia após dia, sermos moldados pela santa palavra de Deus. E nesta lição, nós estamos aqui aprendendo que os eleitos em Cristo Jesus precisam viver uma vida santa e irrepreensível, precisam viver uma nova vida de uma forma diferente, ser transformado, ser uma nova criatura e viver de uma nova maneira. Amém? Então, você que está aí me ouvindo, você que está aí assistindo este vídeo, aprenda a ser moldado pela palavra de Deus. Aprenda a ser moldado e transformado pelas palavras e pelos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim estaremos caminhando até chegar às mansões celestiais. Amém? Graças a Deus. Então aí nós vimos nesse primeiro tópico, eleitos para uma vida santa e irrepreensível, nós vimos esses 4 subtópicos, né? A eleição divina, as condições da eleição, vida santa e irrepreensível e a nova vida dos eleitos. Amém? Primeiro tópico abordou este tema aí, nós observamos que para viver uma vida de eleitos em Cristo Jesus, nós precisamos ser santos e irrepreensíveis, precisamos nos arrepender, precisamos ter fé e precisamos ser nova criatura em Cristo Jesus, viver um novo homem. Amém? Então, graças a Deus, se você já chegou até aqui neste vídeo, é porque certamente você está aprendendo com a palavra de Deus, e eu te convido a continuar aí aprendendo conosco. Amém? O subtópico 2, ou o tópico 2, ele traz predestinação para filhos de adoção. Tópico 2, predestinação para os filhos de adoção. Esse tópico 2, ele tem 3 subtópicos. O primeiro subtópico, ele traz aí a descrição a respeito do termo, a predestinação. Este é o subtópico 1. O termo grego prazon, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo antes. Logo, nós entendemos que é determinar antes. Então, Deus, ele já determinou a eleição antes da fundação do mundo.
Deus, ele já determinou que os eleitos por meio de Cristo Jesus seriam salvos desde antes da fundação do mundo, e nós vamos entender isso. A Bíblia de Estudo Pentecostal ela esclarece que a predestinação se explica ao propósito de Deus inclusos na eleição. Amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu tenho um exemplo, uma dinâmica que eu sempre gosto de utilizar aí quando se fala a respeito de predestinação, né? Quando se fala a respeito de predestinação, muitos entendem, olha, esse já foi predestinado para ser salvo, esse já foi predestinado para ser condenado, esse foi predestinado para ser salvo, esse foi predestinado a ser condenado. E não é bem assim. Nós vamos observar lá na epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, o versículo 9, 2 Pedro, que ele diz assim, que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, não querendo que alguns se percam, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Então, o que nós aprendemos com este versículo? O nosso Deus, ele quer que todos sejam salvos. Porém, ele nos deu algo chamado livre-arbítrio. E para entendermos melhor essa questão da predestinação, como já disse, eu tenho este exemplo que eu trago como dinâmica sempre que falo a respeito de predestinação. Entendamos a predestinação como uma condução, né? Um ônibus, por exemplo. Você vai pegar, você mora no bairro aí da sua cidade, você mora em um determinado bairro da sua cidade e você pega o coletivo, pega o ônibus para o centro da cidade. Então, você está logo predestinado a chegar no centro da cidade. Você entra no ônibus no seu bairro com direção ou com destino ao centro da cidade. Você está predestinado a chegar no centro da cidade. Mas o que é que acontece? Uns 3 a 4 paradas de ônibus antes, você desce deste ônibus. Então, o que acontece? Você saiu do destino que estava predestinado. Você saiu do seu destino predestinado, da onde você foi predestinado a descer. Então, quem desceu do ônibus? Você. Então, eu sempre digo isso. Deus, ele não tira ninguém de dentro do ônibus. As pessoas é quem desce do ônibus. Amém? Entenda esta palavra. E em momento algum, permita que você possa sair da condução que leva você ao céu antes de você chegar lá. Amém, meu querido irmão? Aprenda isto nesta oportunidade. Não permita que você venha sair da condução que te leva à salvação, que é Cristo Jesus. Amém? Então, dando continuidade aqui, nós vamos ver o subtópico 2, filhos por adoção. Né? Filhos por adoção. O apóstolo Paulo ele faz questão em enfatizar este tópico, filhos por adoção, neste ponto, que fomos adotados, fomos feitos filhos por adoção. Né? Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção, que emprega esta palavra. Né? Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecido entre os gregos. Né? Então, aqui o apóstolo Paulo, por ter uma dupla cidadania, por ser poliglota, por ter bastante conhecimento, ele sabia que no meio judaico não era bem compreendido, porém os romanos e os gregos compreendiam bem o que ele estava querendo dizer. E por ele ser chamado apóstolo dos gentios, ele sabia muito bem que precisava ensinar isso aqui para aqueles que não eram judeus, para aqueles que de uma certa forma estavam tirados para fora desta oportunidade de ser salvo em Cristo Jesus. Amém? Então, assim como o apóstolo Paulo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação e a adoção dos eleitos como filho, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, ele deixa bastante explicado aqui que Deus, o Criador, ele assim o fez, inseriu
todo aquele que estava fora deste âmbito, fora desta oportunidade de ser salvo por Cristo Jesus, ele agora, pela sua benevolência, pelo beneplácito da sua vontade, como o apóstolo Paulo diz, nos inseriu como filhos por adoção. Né? O próprio Cristo, ele menciona no Evangelho dizendo, olha, veio para que era seu, porém os seus não o receberam, mas deu-lhes o poder de tanto quanto receberem, serem feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Então aí, meus amados irmãos, nós vemos que nós somos chamados em Cristo Jesus para sermos filhos por adoção. E isso só é possível para aquele que se arrepende e crer no nome de Jesus Cristo. Crer no único e suficiente Salvador da humanidade. Amém? Então, se você que está aí me assistindo neste momento, ainda não aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, eu te convido neste instante a aceitá-lo, a reconhecer que somente por meio de Jesus Cristo nós alcançamos a vida eterna. Amém? O tópico 3, ou o subtópico 3 do tópico 2, traz o tema os privilégios da adoção. Os privilégios da adoção. E aqui nós iremos ler algo que o comentarista da lição, ele nos traz. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva, né? O apóstolo Paulo, ele diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, ou entretanto, em Cristo o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Amém? Então, Cristo Jesus, com a sua morte ali na cruz do Calvário, entregando a sua própria vida como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo, imaculado, sem mancha, sem mácula, o sacrifício perfeito. Cristo Jesus, ele por meio deste sacrifício, ele nos uniu com Deus e nos fez filhos por adoção. Cristo, ele nos abraça, ele derrama o seu sangue para que nós tivéssemos a oportunidade de, por meio dele, sermos salvos. Amém? Então, nesse sentido, o apóstolo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que os filhos adotados recebiam o direito ao nome e aos bens de quem o adotava, né? Ou seja, agora nós somos, como o apóstolo Paulo também diz, co-herdeiros com Cristo. Nós temos aí o privilégio de sermos co-herdeiros com Cristo, ou seja, de ter parte na herança. Amém? E que herança é essa, meus amados irmãos? É a herança de uma vida eterna. É a herança que está lá nas mansões celestiais. É a herança que Mateus nos ensina, ou o próprio Cristo nos ensina no Evangelho de Mateus. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, o ferrugem corrói, onde a traça destrói, né? Mas ajunteis tesouro no céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. É este tesouro que nós agora temos o privilégio de sermos co-herdeiros com Cristo, de termos uma morada nas mansões celestiais, de termos a oportunidade de dizer, eu tenho uma morada preparada para mim. Aleluia, glória a Deus. Se você também tem esta morada, continue crendo e segurando firme, porque um dia nós estaremos lá com Cristo Jesus. Aleluia. Meus queridos irmãos, então, neste tópico 2, predestinação para filhos de adoção, nós vemos aí esses 3 tópicos: a predestinação, filhos por adoção e os privilégios da adoção, né? E agora, o último tópico da nossa lição, o tópico de número 3, ele traz a sublimidade do propósito divino na predestinação. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Predestinação e salvação. O soberano Deus nos predestinou incondicionalmente,
pessoa alguma a condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Como já disse, né? Deus, ele não quer que ninguém se perca, ele quer que todos se convertam, todos reconheçam a necessidade de estar em Cristo Jesus. Aleluia. E nas 6, nós vemos aí nesta oportunidade que, como já citei lá em 1 Pedro ou em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas sim que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? Então, meus queridos irmãos, a predestinação e a salvação, Deus não predestinou ninguém para ser condenado ou para ser destruído, mas antes ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Amém? E, por fim, predestinação e o amor. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estavam estabelecidos, como já mencionei, desde antes da fundação do mundo. Por consequente, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos observar, meus amados, isso muito claro, se nós pegarmos toda a história da nação de Israel, aí dentro da Bíblia Sagrada, se nós pegarmos a história de Israel, a nação judaica, né, o povo escolhido de Deus, nós vamos ver a todo momento o povo pecando, o povo cometendo erros, o povo muitas das vezes até mesmo idolatrando outros deuses, porém Deus com seu infinito amor e a sua infinita misericórdia, ele continua buscando um meio para trazer de volta o povo para si. E foi isso que aconteceu por meio de Cristo Jesus para conosco, né? A predestinação e o amor, né? O amor de Deus, ele nos acolheu em Cristo Jesus. Amém? Então, nós observamos aí que aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Então, Deus ele já tinha tudo projetado e aí ele envia a Jesus Cristo, o seu Filho amado, para entregar, para padecer em uma cruz do Calvário, para perdoar o meu e o seu pecado, e que para através de Cristo Jesus nós alcançássemos a vida eterna. Amém, meus queridos irmãos? Então, graças a Deus, certamente aprendemos bastante com esta lição. Vamos para a conclusão. A conclusão diz assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. Em Cristo, Deus ele elegeu e predestinou os que criam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a bênção espiritual divinamente estipulada. Amém, meus queridos irmãos? Então, o nosso Criador, pela sua presciência, ele já sabia tudo o que iria nos ocorrer. Amém? E ele planejou, projetou desde antes da fundação do mundo, nos elegermos em Cristo Jesus por filho de adoção para uma salvação e uma vida eterna. Amém? Eu creio que você, assim como eu, aprendeu bastante com esta lição. E se você gostou, já dá um like aí, inscreve-se no canal para que nós possamos aí estar postando novos vídeos e ajudando os irmãos a aprender um pouco mais com a palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe as vossas vidas, que possamos cada dia mais crescer no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Adonai.